Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus mais uma quarta-feira e todas as vezes que aqui estamos, Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. E hoje, Deus trouxe ao meu coração falar com os irmãos sobre um texto sagrado do livro de Atos dos Apóstolos. Então, localize, por favor, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo de número 10. E eu quero ler com os irmãos dois textos da Escritura Sagrada para destacarmos aqui uma personagem deste texto que servirá a nós para a nossa reflexão. Os que encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 10, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principados dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Avance um pouco comigo neste texto de Atos dos Apóstolos. Nós vamos do capítulo de número 9 para o capítulo de número 22. Do capítulo 9 para o capítulo 22. E o verso de número 12. Os que encontraram, digam amém. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi, e ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Amém. Meus queridos irmãos, hoje eu quero meditar com os irmãos nestes trechos que nós acabamos de ler da Escritura Sagrada. Sempre que nós passamos por estas passagens,
há em nós, muitas vezes, o interesse de falar sobre o apóstolo Paulo, este homem que o Senhor chamou de uma maneira muito especial e que se tornou o apóstolo dos gentios, escritor de boa parte do Novo Testamento, 3 epístolas. Mas eu estava, por esta tarde, meditando em um personagem que muitas vezes nós não tomamos como base para ensinamentos ou exposições. Parece-nos até que ele fica em segundo plano nesta passagem, mas que é alguém que o Espírito Santo hoje me mostrou para que a gente pudesse ter aqui alguns ensinamentos sobre ele. Me refiro a Ananias. Ananias que, quando olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, parece ser um nome comum para aquela época. Hoje nós temos muitos nomes comuns. E é bom que se faça um destaque e uma distinção, porque já no início do livro de Atos dos Apóstolos, aparecem 2 Ananias. O primeiro Ananias é conhecido como Ananias de Jerusalém. O segundo Ananias é conhecido como Ananias de Damasco. E há uma diferença muito grande entre eles. O Ananias de Jerusalém, ele era um membro da igreja que, junto com a sua esposa, e aí nós temos Ananias e Safira, eles deram um testemunho muito mau. A igreja estava vivendo um momento de ajuda coletiva, de comunhão, de fraternidade, de contribuição, de lealdade, de fidelidade, como nos mostra Atos capítulo 4. Mas esses irmãos mostraram que é possível ter no meio da igreja, no seio da igreja, pessoas infiéis, mentirosas, desonestas e que mentem descaradamente ao Espírito de Deus. Que exemplo mau deu esse Ananias de Jerusalém. Ele não somente mentiu aos líderes da igreja, estampando uma imagem que não era verdadeira, mas ele também combinou com a sua esposa para que, na sequência, ela também mentisse. Na verdade, o que estava acontecendo ali eram 2 membros da igreja vivendo um engano e tentando parecer ser aquilo que não eram. E eu pergunto, nós estamos 20 séculos à frente. Será que exemplos dessa natureza permanecem tendo em nosso meio também? Eu lembro de uma fala, uma vez que eu ouvi, não mais esqueci. Enganador tem em todo lugar. Mas diz esse pensamento que o enganador, ele engana muitos por pouco tempo. Ele engana poucos por muito tempo. Mas ele não engana ninguém por todo o tempo. Eu vou repetir para você gravar. O enganador engana muitos, e porque é muitos, o tempo é menor de ele enganar. Ele engana pouco, e como são poucos, o tempo é maior de engano. Mas ele não consegue enganar ninguém por todo o tempo. Porque em algum momento o Senhor revela. Em algum momento ele se mostra. Deus não nos deixa enganados. E ali foi algo tão contundente que Deus revelou a Pedro que ele estava enganando. E o fim dele foi trágico. Ele morreu diante do apóstolo, porque não estava enganando ao homem, mas ao Espírito de Deus. Na sequência, esse Ananias de Jerusalém, ele também, uma vez que havia combinado com a esposa chega logo depois e mente descaradamente. E o mesmo acontece com ela, e aqueles que levaram o esposo, agora levam a esposa também para ser enterrada. Eu estou falando de um episódio ocorrido na graça, porque alguém acha que a graça, ela encobre as consequências, ela não permite as consequências.
Mas a grande verdade é que as consequências elas permanecem. Mas hoje eu não quero falar deste Ananias de Jerusalém, embora haveria muitos fundamentos aqui para a igreja. Eu quero falar deste outro Ananias que aparece no texto de Atos, que está em Damasco, que encontra-se em Damasco. O seu nome deriva-se de uma transcrição do hebraico que significa Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E o que nós temos acerca dele são as informações contidas nesses dois textos que nós lemos aqui nesta noite. Então eu quero meditar com você nessas informações. Se você veio para um culto de ensino com caneta, com papel, como estou vendo algumas irmãs aqui, você poderá fazer as suas anotações. A primeira informação que nós recebemos do texto sagrado é que ele vivia em Damasco. A igreja de Jerusalém já estava formada com os apóstolos, mas agora a gente vê uma igreja bastante intensa em Damasco. E esse discípulo lá estava. E por que eu digo que é uma igreja dinâmica? É porque essa igreja chamou a atenção do Sinédrio em Jerusalém, ao ponto de enviar Saulo para perseguir os irmãos que lá estavam. Então, de alguma forma, a igreja de Damasco chama a atenção do Sinédrio que está em Jerusalém. A cidade de Damasco, ela fica ao leste do Monte Hermon. Só para vocês terem uma ideia de distância, é um pouco mais de 300 milhas, o que daria aí um pouco mais de 200 quilômetros de distância de Jerusalém. E Saulo sai de Jerusalém para Damasco. E aí talvez você diria, mas 200 quilômetros, se fosse de carro, 2 horas eu faria. Mas não tinha carro naquela época. E nem sabemos se Paulo ou Saulo estava a cavalo ou montado em algum animal. Há até alguém que sugere isso, mas o texto sagrado não diz que ele estava montado. Então não sabemos se ele estava indo, inclusive, de a pé para este lugar. E aí 200 quilômetros, são 200 quilômetros. Teve uma época que eu comecei a caminhar e a correr, tentando uma meta, correr ou caminhar 5 quilômetros. Irmão, dava um trabalho. Mas eu conseguia fazer 5 quilômetros, aliás, né? Conseguia fazer 5 quilômetros aí com bastante suor, né? Imagina 200. Então, à frente, essa cidade, uma cidade bastante antiga, só para vocês terem uma ideia, haveria aqui muito a falar sobre Damasco, porque a cidade foi fundada no ano 2000 a.C., e temos, inclusive, essa região muito citada no Antigo Testamento. Mas eu não quero me deter aqui a estes pontos. Então, sabemos que este Ananias é o Ananias que estava em Damasco. Também sabemos que esse Ananias, ele é considerado nas Escrituras como um discípulo. A palavra grega para discípulo é mathetes, que significa aprendiz, seguidor. Então, é claro que este Ananias é um judeu que já está seguindo a Cristo. Então, de alguma forma, ele foi cristianizado, ele foi discipulado. E agora é um discípulo que se destaca em Damasco. O texto também nos informa que esse discípulo, ele tinha um relacionamento com Deus, ao ponto de ele não se assustar quando Deus fala com ele. Então é alguém que tem intimidade. Quando você verificou comigo na leitura de Atos 22, porque você tem duas visões sobre Ananias. Uma no relato da narrativa de Lucas, Lucas narrando a história da conversão de Saulo, e outra, Lucas narrando a fala de Paulo, ou seja, na visão de Paulo, quem era Ananias. Então, registrando as falas do apóstolo Paulo, no capítulo 22, também aparece o Ananias. E na visão de Paulo, Paulo está dizendo que ele era um fiel seguidor da lei. Então, o que é que a gente descobre de Ananias?
Ele é alguém que mora lá em Damasco, é discípulo e ele é fiel. Um homem fiel. Um judeu convertido ao cristianismo, que mantinha sua fidelidade a Deus, fiel. E quando a gente fala de fiel ou fidelidade, a fidelidade está ligada a 3 pontos. Primeiro, devoção. Então ele permanecia devoto a Deus. Fidelidade. Ele mantinha a sua fidelidade a Deus e era leal, lealdade. Devoção, fidelidade e lealdade. Olha que homem que nós estamos a estudar hoje. Um discípulo fiel, devoto, leal, fiel ao Senhor. Mas Paulo vai dizer também que ele era muito respeitado pelos judeus. Então, o seu testemunho também é mencionado por Paulo e registrado por Lucas. Então, eu começo a reunir aqui sobre este personagem e começo a desenhar o seu perfil e ver que ele estava de Jerusalém, estava em Damasco, era um discípulo, era fiel ao Senhor, tinha relacionamento com Deus e tinha testemunho. O respeito das pessoas. As pessoas o viam como um verdadeiro homem de Deus. Glória ao nome do Senhor. E respeito é uma parte fundamental da vida cristã. Respeitar o próximo, respeitar a autoridade, respeitar a liderança. Vivemos em uma época de muito desrespeito, mas este homem era respeitado. Nós, de forma geral, como crentes, precisamos e temos o dever de mostrar respeito às pessoas, de respeitarmos uns aos outros. Respeito está intimamente ligado à honra, está intimamente ligado à dignidade, está ligado também ao amor que temos uns pelos outros. E se tem uma coisa que não cai bem, é um cristão que não é respeitoso. É alguém que não sabe respeitar o outro. Eu, particularmente, sempre gosto de me referir, citando exemplos, como por exemplo, imagina eu chegar ao meu presidente, eu não consigo chegar a ele, ao meu pastor, como alguém se atreve a fazer. O Zé. Quem é Zé? Um dia chegaram para o meu pastor e falaram assim, eu vou falar com o Zé. Eu disse, que Zé? Eu não conheço nenhum Zé, que era o pastor José Amaro, também José. Eu disse, eu não conheço nenhum Zé. Eu conheço o pastor José Amaro. É esse que você está procurando? Ele eu conheço. Tem pessoas que se referem ao outro e não conseguem sequer chamá-lo de irmão. Meu irmão, querida irmã, querido irmão. Precisamos demonstrar respeito, sermos respeitosos. Eu, quando falo a alguém, esses dias eu estava falando a alguém mais da minha idade, um pouquinho mais velho que eu, e às vezes isso acontece até com alguém mais novo, eu chamo de senhor. Eu chamo de senhora. Me refiro ao meu pai como senhor, é o meu pai. As pessoas como senhora. E vivemos em um dia que falar de respeito parece algo de outro mundo. Alguém poderá dizer, mas que pensamento mais retrógrado. Só que o Senhor, querido, Ele valoriza quando eu e você vivemos respeitosamente e dando respeito uns aos outros. Então, tratar todos com devido respeito. Leia 1 de Pedro 2,17. Olha a recomendação bíblica. Quem pode ler? Me auxilia aqui com o microfone, por favor. Cadê o Kleber?
Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Na minha tradução está: tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honre o rei. O que esse texto nos traz? Tratem todos com a devida honra. Por isso que eu disse que respeito está intimamente ligado à honra. Trate os teus irmãos com respeito, com honra. Está intimamente ligado ao amor também. Amem os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união aqui envolve respeito, dignidade. Temam a Deus e honrem o rei. Nesse caso aqui, a liderança. Aquele que está sobre. Então, a Bíblia nos ensina a termos respeito uns aos outros. Você consegue olhar para essa pessoa que está do teu lado aí e oferecer a ela respeito? Eu sei que a pessoa que está do teu lado, via de regra, é alguém que você gosta de sentar ao lado dela. Certamente alguém que você não gosta muito deve estar um pouco distante de você hoje. Mas você terá a oportunidade, dentro ainda deste culto, de ir até ela e tratá-la com respeito. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, de ver desrespeitos, principalmente dentro da igreja. Cuidado. Aqui ninguém, irmãos, manda em ninguém. Aqui nós somos todos iguais. É claro que nós temos posições diferentes. E essas posições também devem ser respeitadas. Mas quem está numa posição superior deve tratar os seus liderados com todo respeito, sabendo que foi Deus quem constituiu todas as coisas. Então, Ananias é alguém que tem respeito de todos, e isso porque do seu testemunho, Vemos que é um crente com intimidade, e coisa boa é ter intimidade com Deus. Eu trouxe Ananias aqui porque a gente fala muito de Paulo, fala muito de Pedro, fala muito de outros personagens, mas hoje nós vamos aprender com este homem de Deus chamado Ananias. Um servo do Senhor, fiel a Deus, de testemunho, de respeito. E oxalá que sirva-nos de exemplo, para que todos nós sejamos verdadeiramente homens de Deus, de respeito, respeitando e alcançando o respeito de todos. Mas ele é um crente com intimidade com Deus. Por quê que sabemos que ele tem intimidade? Porque a gente vê Lucas tratando algo que falta muito em nossos dias. O que é? Nós vemos um diálogo. De quem com quem? De Deus com ele. Deus fala com ele e ele fala com Deus. Que intimidade! A Bíblia diz que Deus foi a Ananias, e o texto sagrado diz: e disse a Ananias: vai e dá as coordenadas, a rua chamada direita, a casa de Judas, porque lá há um homem que você deve orar por ele, ele está em oração, ele está cego, você vai impor as suas mãos por ele e tal. Tá bom, Senhor. Quem é? É Saulo. E ele, se não tivesse intimidade, faria o quê? O Senhor está mandando. Mas não. Diz o texto sagrado que Ananias, ele fala. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente dialoga com Deus. É um diálogo que aparece aqui. Observe aí, por favor. Veja aí no seu texto. Veja o 13. Quem pode ler? Lê para mim, Kleber, por favor. Veja que Deus fala e Ananias responde. 9:13. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então veja que Deus fala e Ananias fala também. Por quê? Porque Ananias está colocando para fora os seus temores. Ananias está colocando para fora seus questionamentos. E é melhor, querido, falar com Deus
do que com qualquer um outro. Tem crente que fica reclamando para A, murmurando para B, fofocando para C. Você não tem Deus, não? Fala com Ele. Se não está do jeito que você acha que deveria estar, conversa com Ele. Apresenta para Ele. Oh, glória a Deus. Aleluias. Já que eu toquei nisso, irmão, se é feio mulher fofoqueira, você quer ver homem. Se é feio ver homem fofoqueiro, o que dirá dos obreiros? Se é feio obreiro fofoqueiro, imagina pastor fofoqueiro. E não é para dar glória a Deus, não, é só para ouvir. É um homem com intimidade, diálogo. Ele fala com Deus. O Senhor fala com ele e ele, Senhor, eu sei que o Senhor está mandando eu ir, mas e estas preocupações? É um homem que não só tem diálogo com Deus, mas é um homem que tem visões de Deus. Aleluia. E se você olhar o texto sagrado, é a forma como Deus se manifesta a ele, em visões. A partir do versículo de número 10, Ananias, havia em Damasco certo discípulo, Ananias, ao qual o Senhor disse, em visão. Ele está dentro de uma visão, e nessa visão, ele está dialogando com o Pai. Ele está dialogando com Deus. Está na hora, querido, de nós vermos homens e mulheres assim, tementes a Deus, fiéis ao Senhor, leais aos seus líderes, que ainda ouve Deus, que ainda fala com Deus e que ainda tem visão de Deus. Será que você consegue, em pleno século 21, ainda dobrar os teus joelhos e orar e falar com o Pai? Será que você consegue ainda, diante de tantas vozes neste mundo, ouvir a voz de Deus, porque Ele ainda fala? Será que você consegue ter visões da parte dele? Ou será que você só olha para os problemas, para os dilemas, para as situações insolúveis desta vida? Deus quer abrir a visão aqui de nós outros, porque ele ainda se mostra e se revela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos de mais revelações de Deus. Precisamos ter mais visões. Olha o que diz Provérbios 29, 18. E eu leio aqui. Onde não há revelação divina ou visão divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei do Senhor. Precisamos, queridos, ter em nosso meio homens e mulheres que falam com Deus, ouvem Deus e recebem as visões da parte dele. Mas também é um homem de muita coragem. Se fosse eu e você, não iria. O Senhor diz para ele, Ananias, levanta e vai ao endereço que eu estou te passando, porque lá tem alguém te esperando. E você vai orar por ele. Poderíamos chamar ou dar um título a esta mensagem. Missão em Damasco. E que missão é essa? Talvez você ache, olha aqui para mim, talvez você ache pouco, era simples o que Deus pediu para ele. E orar por uma outra pessoa. Eu já orei por tantos. Você já orou por tantos. Vamos ver se é mesmo assim? Abra sua Bíblia aí comigo. Vai lá, Kleber. Bem rápido, hein? Vamos levar em consideração o que é que ele ouviu dizer deste homem que ele teria que orar. Atos 9, 13 e 14. Então respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Já vai para 1 Timóteo 1, 13. Neste texto, olha o que ele diz. Senhor, há muitos ouvi, ou seja, ele estava ouvindo há tempo.
Estava só chegando para os crentes lá de Damasco. Paulo chegou em mais uma casa de culto. Acabou com o culto. Prendeu todo mundo. E levou todo mundo arrastado para Jerusalém, diante do Sinédrio. Daqui a pouco, chega outra informação. Rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Lá no outro vilarejo, o Saulo chegou lá de novo. Acabou com o culto, destruiu tudo. E aí ele diz: quantos males tem feito este homem? Tem até poder dos principados para prender a todos os que invocam o teu nome. Vê 1 Timóteo 1,13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Quem é que está dizendo isso? Paulo. Agora, é Paulo dizendo quem ele era, não são os outros dizendo quem ele é. É ele dizendo assim, ó: a mim que dantes fui. Então era um homem blasfemo, perseguidor, injurioso, que estava chegando na cidade. Ainda assim. Vai para Atos capítulo 22, verso 3 e 5. Vai lá. O camarada tinha sangue nos dentes, irmão. Furioso. Vê lá, Atos 22, 3 e 5. Eu, verdadeiramente, sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte. Vai devagar aí. Eu persegui este caminho até a morte. Irmão, não tinha brincadeira com ele. Encontrou um crente, a morte é certa. Fuzilamento. Vai à frente. Prendendo e entregando às prisões tanto homens como E mulheres. você acha que ele olhava para as mulheres, esse homem? E falava assim: ah, mulher, vaso mais fraco. Irmão, entrava em vala comum. Não tinha conversa. Continue. Como também o sumo sacerdote testifica de mim, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui para Damasco, trazer os que estavam ali presos para Jerusalém, para serem punidos. Ou castigados, na minha tradução. Qual o propósito desse homem chegar em Damasco? Ele está testemunhando, dizendo: eu fui para lá com toda a má intenção. Eu ia chegar lá, ia encontrar o local de culto, não ia sobrar um. Eu ia trazer todo mundo para ser castigado em Jerusalém. Este é o propósito. E aí? Sabendo disso, é fácil ir orar? Vamos à frente, Atos 26, 11. Vai lá. Culto de ensino é para isso. Vai lá. E punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, sendo excessivamente enfurecido contra eles. Perseguia-os até em cidades estrangeiras. Olha o que Paulo está falando, o que ele fazia. E castigando-os, quantas vezes? Muitas vezes. Onde? Por todas as sinagogas. Encontrou um servindo a Cristo. Os obriguei a blasfemar. O que esse homem fazia para o crente chegar ao ponto de blasfemar a Cristo? Tortura. Tortura. Ele torturava os crentes. E olha o que ele diz: e enfurecido, meu texto diz, enfurecido demasiadamente. Era um cão selvagem. Enfurecido. Indo para Damasco para encontrar crente e destruir crente. Contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Era assim que Paulo, ou Saulo ainda, né? Que depois ele passa a usar o seu nome, um outro nome, Paulo. Era assim que ele estava indo para Damasco. Enfurecido. Só que aí o texto sagrado diz: no caminho para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor da igreja. Eu acho interessante porque o texto diz que ele fez muitos males a muitos crentes em muitos lugares. Então o Senhor permitiu isso. Porque o Senhor permite, às vezes, alguns males chegar a nós. Mas fique tranquilo, porque haverá um momento em que
vai se encontrar com o Senhor. E aí, quando se encontrar com o Senhor, é paredão. Ele está indo diante de Damasco, encontra com o Senhor, é meio-dia, o brilho da luz do Senhor brilha mais do que o sol em sua força máxima. Ele cai prostrado e ele tem que reconhecer quem é Senhor. E Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E dura coisa é para ti lutar contra os meus agrilhões. Você é perseguidor, né? Eu vou te ensinar agora o que é ser perseguido pelo meu nome. Ele fica cego, vai entrar em Damasco conduzido por outros. Durante 3 dias fica em oração porque tudo acaba. E agora o que ele achava certo? E agora o que ele tinha confiança de que era o correto? Tudo cai por terra. E é exatamente nessa situação que aparece a postura deste homem de Deus. Este homem de Deus poderia falar: Senhor, o Senhor está querendo me levar para a cova dos leões. O Senhor está querendo me entregar de bandeja a um assassino, a um torturador, a um criminoso. E aqui eu vejo, querido, o poder de Deus sobre cada um de nós. Porque quando ele está falando isso, o Senhor diz para ele: Ananias, pode ir. Ele não é nada disso. Ele fez isto, mas para mim ele é um vaso escolhido. Você acredita no poder do Jesus que você está servindo aqui? Não há durão, não há grandão, não há furioso, não há endemoniado. Aleluias! E é por isso que a gente tem que ter coragem, porque nós estamos indo no nome do Senhor Jesus Cristo, que é poderoso. Oh, glória! Se você pode glorificar a Deus, glorifique ao Senhor. E aí eu poderia chegar aqui com vocês sobre a postura em relação a Deus que esse homem tem. Primeiro, submissão a Deus, é Deus que está falando. Prontidão. Porque o Senhor manda e ele de pronto diz: então eu vou. Já que o Senhor escolheu, eu vou lá. E qual é a palavra que ele diz? Mesmo diante de uma situação tão conflitante quanto essa, desafiadora, a palavra é: eis-me aqui, Senhor. Olha a resposta dele para Jesus: eis-me aqui, Senhor. E aí trazendo para nós obreiros, mas o lugar é difícil. Eis-me aqui, Senhor. Mas lá tem situações problemáticas. Eis-me aqui, Senhor. Ah, pastor, mas a coisa lá, olha, a informação que eu tenho é que é assim, assim, assim. Sua postura e a minha é: eis-me aqui, Senhor. Ou você não acredita em quem está falando contigo, em quem te chamou, em quem trouxe você? Louvado seja o nome deste Deus. Tenha medo de nada não, meu irmão. Mas quem está vindo aí é furioso. Deixa babar de raiva. Porque maior é quem está contigo. E se Deus quer te usar, Ele vai te usar, não vai escolher outro. É você, porque Ele viu em você fidelidade, Ele viu em você integridade, Ele viu em você relacionamento. Você não está orando, não está buscando? Então Ele diz: levanta, porque eu tenho uma missão em Damasco. Ela não é fácil, mas eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a tua mão e glorifique a este Deus. Outro segmento desse texto que chama a minha atenção é: e Ananias foi. Ele não fugiu como fugiu Jonas, não, ele foi. Tem crente que você fala com ele: rapaz, tem uma missão para você. Não é em Damasco não, mas é ali no lugar X. Aí ele diz: pastor, posso consultar minha esposa? Aí ele diz: pastor, posso orar? Eu entendo uma coisa, irmão: o momento de orar para entrar no ministério é antes de entrar. Escuta isso que eu estou te falando. Vocês jovens e tal. O momento de orar é antes de entrar. Depois que você aceitou entrar, irmão, a partir daí é onde Deus te levar. É o que Jesus disse para Pedro. Não é? Jesus falou para Pedro:
Quando você se converter, você vai saber o que é ser levado, como o vento. Bate de um lado para o outro, você não sabe nem para onde está indo. Não é? Então, cuidado. Minha irmã, a hora da senhora ser consultada é antes do obreiro ser consagrado. Ali é a hora dele te consultar. Você vai escrever, inclusive, uma carta de próprio punho, sabia? Que o ministério exige. É para ficar registrado. O dia que der ruim, está lá a carta dizendo, ó, mas você aprovou. Você disse que você concordava. Você disse que estava junto. Falou igual o Ruth para Noemi, né? Onde tu fores, eu irei. Onde dormir, eu vou dormir. O teu Deus será o meu Deus, o seu povo. A Adriana gosta muito de citar isso para mim, né? Então agora é para onde for. É. Agora não adianta reclamar. É igual esposa de obreiro, às vezes esposa de pastor. Fica lá na porta, bracinho cruzado e batendo o pé. Não vai embora, não? Então já consulta aí, você que está entrando, já estou te avisando, consulta a esposa. E aí, vai ou não vai? Está junto ou não está junto? E Ananias foi! Oh, glória a Deus! Coisa boa, irmão, é quando você chega para a esposa e aí, vai? Vamos ou não? E ela diz, vamos. Tem coragem ou não tem? Tenho. Oh, glória a Deus. Tá junto? Tô junto. E aí, irmão, o sangue pode bater na canela. Se ele está lá, ela está lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Chegou lá. Eita, irmão, ainda bem que Deus já tinha domado o feroz. Estava cego. Não dava nem para ver a direção em que Ananias chegava. Acho que Ananias foi chegando assim, olhando, medindo o espaço. Está cego, né? Ah, valentão. Porque Deus doma. Doma ou não toma? Você conhece alguém bravão? Olha meu pai aqui, esse espanhol de olho azul aqui. Antes de se converter, ele tinha uma Brasília, os irmãos faziam culto na frente de casa, no Parque Jurema, lá em Guarulhos, minha mãe contava, que ele ficava endemoniado. Bebia, fumava e fazia, e recebia guia e demônios, e uma série de coisas. Quando ficava endemoniado, ele queria entrar dentro da Brasília. Pegar a Brasília e passar em cima dos crentes. Não era assim, pai? Até que o Senhor teve um encontro com ele. Aí o bravão ficou mansinho, irmão. Hoje ele pega a Brasília e põe os crentes tudo junto e leva para um lado para o outro. Glória a Deus, aleluia. Diante de Deus não tem bravão, não. Abaixa o teu nariz, meu irmão. Você está diante do Todo-Poderoso. E Ele muda a história. Ei, rebelde. Você é rebelde até ter um encontro com Jesus. Eu já fui rebelde, está aí meu pai. Rebelde. Pensa no adolescente rebelde que eu fui. Dei muito trabalho. Um dia minha mãe olhou para mim e falou assim, esta madrugada eu apresentei você a Jesus e disse que eu perco você para ele, mas para o mundo não. E disse que ele faça contigo o que ele quiser fazer. A partir daquilo ali minha vida mudou. O Senhor apertou, trouxe profeta daqui, profeta de lá, começou a falar, quase eu perdi minha vida e não tive alternativa, senão me prostrar diante dele. Colocou pessoas no meu lugar, aí vem uma donzela, linda, maravilhosa. E naquele diz assim, Deus colocou você para eu orar por você. Foi isso que ela falou para mim. Eu querendo sair para ficar com ela, dar uns beijinhos nela, diz, não, Deus mandou eu orar por você. Moça crente é uma qualidade diferente. E Deus incomodou ela a noite inteira, ela orou a noite inteira. E quer saber? Deus foi tão cirúrgico, tão contundente, que na manhã seguinte eu estava diferente. E o pai acompanhou tudo isso. E a partir dali, transformação imediata. Porque com o Senhor Jesus não tem grande, não tem rebelde. Aleluia. E eu profetizo, Deus vai ter um encontro com alguém.
Urimancho, forgue, asturgue. Você está orando, você está pedindo. Nakalamancho, tergue, surgue, forgue, anarabagai. Aleluia, eu vejo mães aqui orando pelos seus filhos, orando pelos seus maridos, e Deus é poderoso para mudar esta situação. O ano ainda não acabou, e Deus pode ir de encontro a Ele agora. Então alegre o teu coração, e exalte ao teu Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Ao orar por Paulo, como que escamas, seus olhos abriram, irmão. A hora que Deus opera, irmão, quem está cego tem que abrir os olhos. E a Bíblia diz que ele foi batizado ali. E esse Ananias, não há tempo aqui, foi o primeiro a dar as primeiras instruções de fé ao grande apóstolo Paulo. Olha o 22, eu termino aqui, já acabou meu tempo. Olha o 22. Olha quem foi esse homem. Veja, por favor. Verso 12, já lemos o 13. Então esse Ananias, olha o que ele disse para Saulo. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, designou para que conheças a sua vontade. Você está fugindo, você está rebelde, você está furioso, mas o Senhor sabe o teu amanhã já de antemão. Ele não está vendo quem você está sendo agora, Ele já está vendo quem você vai ser lá na frente. Cuidado, irmãos, cuidado. Às vezes a gente vê uma criança, um adolescente dando trabalho na igreja. Cuidado, irmãos. Aí você critica, você reclama, você fala, você pega todos os apontamentos de falha. Isso aconteceu comigo. Passa um tempo, Deus levanta ele pastor e ele vai pastorear você. Isso aconteceu comigo. Ele vai pregar para você. Eu lembro de um diácono lá em Mirandópolis, que ele falava tanto de mim, e eu era perturbado, irmão. Não era perturbado, eu era endemoniado. Como adolescente, como eu dei trabalho aos meus pais. E eu tinha um diácono, sempre conto para vocês que hoje eu cito isso só como testemunho. Eu estou me doutorando em escatologia, em apocalíptica. Sabe onde foi que eu senti desejo por Apocalipse? Por esse diácono. Sabe o que ele falava para mim? Ele me pegava fortemente no braço. Se fosse nessa época aqui, eu podia mandar prender ele. Ele pegava forte no braço assim. Estou tentando lembrar o nome dele, um branquinho que ficava na porta. E ele chegava para mim e falava assim: menino, sabe o que vai acontecer com você na eternidade? E eu olhava para os olhos dele assim. Não. Quando o Senhor vier, a lua se transformar em sangue, as estrelas caírem do céu. E eu apavorado. Aí quando me converti, eu disse: deixa eu pesquisar esse negócio para ver se alivia um pouco a tensão. Até hoje eu lembro das palavras dele. Eu saía de lá atordoado. E Jesus, tem misericórdia de mim. Só que passou o tempo. Um dia eu estou lá naquela igreja pregando. Saí daqui de São Paulo para ir lá. Estou pregando. Quando ele me viu, eu não acreditou. Ele disse: não, você não é o Wilson Faraço, filho do Celso Luiz Faraço. Eu falei: sou eu mesmo? Mas não acredito que você está pregando desse jeito. Ele falou: pois é. Eu lembro de você dando trabalho aqui. Eu falei: eu lembro de você também. Ele continuou na mesma porta, no mesmo lugar. Mas agora ouvindo aquele que ele achou que não ia ser ninguém, que não ia dar em nada. Você acredita, querido, num Deus que faz assim? Oh, glória a Deus, o Senhor é poderoso e Ele está agindo. Se você tem um filho fora da casa do Senhor, vai orando, porque Deus pode fazer um milagre. Se você tem um esposo fora da casa do Senhor, vai orando, porque Deus pode fazer um milagre. Se coloque em pé, por favor, acabou o nosso tempo.